Graça e paz. A graça e paz, igreja. A graça e a paz, igreja. Agora voltamos pelo Facebook, realmente, da igreja. Tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido, estabelecido. E hoje, quarta-feira, estamos aqui para compartilhar, para estudarmos o capítulo 6 do livro do profeta Oséias. Capítulo esse, que o primeiro versículo tem aquela música de Deus do trono, né? Vinde, tornemos ao Senhor. Hoje a gente vai, eu não, né? O pastor aqui, que está de frente a esse capítulo, a gente vai estar aqui auxiliando ele, tanto eu como nosso irmão Jadson. Então você já vai compartilhando, já vai pegando sua Bíblia, já vai avisando seus familiares, seus amigos, pega teu material, tua caneta, teu papel para poder anotar, como a gente sempre fala, nas quartas-feiras. Não é hora, hoje é o dia de perguntar, hoje é o dia de tirar dúvida, de preferência dentro do assunto, que hoje a gente vai estar dando, dentro do capítulo. Não se acanhe. Então aqui é o momento de perguntar mesmo, não está entendendo, pode falar. Vocês nos dizem aí se o áudio está bom, se a imagem está boa, e se cair a internet já sabe. Infelizmente a internet está ruim para todo lugar, para todo mundo. Mas vamos lá, vamos orar, dar início a esse culto. Vamos orar, igreja. Pai amado e querido, te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui para aprender, para ouvir e para também compartilhar a tua palavra, que é a verdade, Senhor. Por isso eu te peço, santifica-nos na tua palavra, Senhor, tanto a nós quanto aos que nos ouvem nessa noite, que possamos ser santificados pela tua palavra, que possamos ser levados, Senhor, pelo teu Santo Espírito a fazer a tua vontade, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa hoje a minha vida, a vida de Anderson, a vida de Jadson. Abençoa todos, Senhor, que vão entrar nessa live, que vão ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Ó Pai, consola e conforta os familiares daqueles que têm perdido, Pai, perdido pessoas, Senhor, para esse vírus, Senhor, chamado corona. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa igreja e a todos, Senhor, os cristãos, os evangélicos, que têm se levantado, Senhor, nessas redes sociais, Pai, para levar o teu nome, para falar da tua palavra, Senhor. Ó Pai, obrigado por tudo, Senhor. Que possamos, Pai, mais do que tudo, Senhor, possamos ganhar almas, possamos levar pessoas a entender o caminho da salvação, Pai, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos aqui, com o capítulo 6 de Oséias. A nossa irmã Rosicleide já está aqui nos acompanhando, sempre conosco, a minha esposa Cássia, vó também está aí assistindo, um abraço aí para a vó, um abraço aí para todo mundo, a paz do Senhor para todos. Então, isso é bênção, isso é bom. Hoje a gente vai compartilhar uma palavra aqui, que é muito conhecida, mas que muitas vezes não é interpretada de forma correta. Muitas vezes as pessoas leem e passam desapercebido por algumas coisas que Deus fala profundamente através desse capítulo de Oséias, desses versículos que seguirão aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vamos aqui ler os versículos do 1 ao 3, que é a primeira parte aqui, é a parte do povo falando para Deus, do 1 ao 3. E do 4 em diante é Deus respondendo ao povo.
Não é? Mas antes de entrar no capítulo 6, nós temos que ler o 15, o versículo 15 do capítulo 5, para a gente poder entender por que o povo aqui falou. O povo aqui também, de certa maneira, deu uma resposta à profecia de Oséias. Então, Oséias vinha ali no capítulo 5, profetizando o juízo de Deus que iria acontecer. Né? E o povo aqui, sabendo do juízo de Deus, sabendo de tudo que iria acontecer através do profeta Oséias, o povo responde então a Deus. Então, vamos ler o capítulo 5, versículo 15, que é o último versículo do capítulo 15, diz assim: irei e voltarei para meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então aqui é o Senhor falando para Israel, né, que ia ficar no seu lugar. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam como culpados. Quando Deus fala, irei e voltarei para o meu lugar, eu posso entender aqui, se eu estiver errado, alguns dos meus colegas aqui podem falar, né? Mas eu entendo aqui que quando Deus fala em voltar para o seu lugar, não é fisicamente, porque Deus é espírito. Né? Eu creio que quando Deus fala aqui em voltar para o seu lugar, Ele está dizendo que vai tirar a bênção, que vai reter a sua mão, né, de Israel, vai parar de ouvir as suas orações e vai reter a sua mão. É isso que eu entendo aqui do versículo. Se alguém tiver um outro entendimento aqui, pode falar. E ele diz que vai fazer isso até que eles se reconheçam como culpados. Busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, ele não está dizendo aqui, que é uma coisa também que as pessoas interpretam mal, que tem que buscar o Senhor de madrugada. Ele não está dizendo aqui que tem que buscar o Senhor de madrugada. Ele está dizendo aqui que Israel, angustiado, vai buscar o Senhor de madrugada. Né? Que é uma coisa bem diferente de incentivar a madrugada. Não que seja contra. Se você acha melhor orar de madrugada, de manhã, o importante é não deixar de orar. O sentido aqui é da aflição, né? Tão grande que a pessoa não consegue nem dormir. Ao ponto de se acorda, né, pela madrugada, que não teve gente para passar esses problemas e, né, aquele problema acorda a gente e a gente vai ali, a gente, como crente, vai, né, a maioria vai orar. Então isso que estamos aqui, né? A perturbação vai ser tão grande, né? Que eles não vão conseguir dormir. Justamente. Vão orar de madrugada. De madrugada, nesse sentido aí. Nessa ideia. A fila é menor, né? De madrugada. E aqui começa então, né? Como o Senhor diz que vai sair daquele lugar e vai deixar que eles busquem a Ele, até que eles reconheçam que são culpados. Então começa o capítulo 6. Que aí Israel, provavelmente de madrugada, provavelmente não conseguindo dormir, provavelmente em muitos sofrimentos, em muitas dores, porque o Senhor reteu a sua bênção, a sua graça. E aí Israel exclama, né? Capítulo 6, versículo 1, Israel diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então aqui Israel começa a clamar ao Senhor. Vinde, tornemos para o Senhor. E aí, aqui eu coloco, né, que a aflição foi tamanha e o entendimento das profecias de Oséias foi tamanha que eles compreenderam que estavam culpados, compreenderam que estavam errados. E aqueles clamaram, gritaram, clamaram ao Senhor, uns aos outros, se conclamando, dizendo: venham, vinde, tornemos para o Senhor. Porque
Foi Ele que nos despedaçou e Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele vai ligar, Ele vai curar a ferida. Então vamos clamar ao Senhor. Então, o versículo 2 diz assim: depois de 2 dias, isso aqui ainda é o povo falando, depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, olha, eles estão aqui clamando, vamos fazer um grande clamor. Eles estão aqui, ó, vamos fazer um grande jejum, vamos fazer um grande clamor com todo o povo de Israel, porque o Senhor vai nos ouvir. Ele vai nos dar vida. No terceiro dia vai ser rápido, a resposta vai ser rápida. No terceiro dia Ele vai nos ressuscitar. Vamos viver, vamos estar vivos diante dEle. Então eles achavam que depois de toda a idolatria, depois de toda a prostituição, depois de tudo aquilo que eles fizeram, eles iam se juntar, clamar ao Senhor e Deus ia logo responder. 3 dias ia ser rápido demais. 2, 3 dias eles iam ressurgir diante da presença do Senhor e eles iam estar ali bem diante do Senhor novamente, como nação, como povo eleito, como um povo de Deus novamente. O versículo 2 ele é um versículo que bem cristocêntrico, né? Bem, se você não é, com 2 dias, no terceiro dia vai ressurgir, né? Bom, vai ressurgir. Então, o povo aqui estava, né, digamos, aquela esperança de, já que o Senhor fez a ferida, já que o Senhor nos arrebentou, então Ele vai nos erguer, vai nos levantar. Tanto aqui no 2, um pastor falou aí, né? A esperança de 2, e no terceiro dia Ele vai se erguer e vamos receber a restauração, né? A esperança cristina, né? Isso aí, mais na frente a gente vai ver, né, no capítulo, a resposta do Senhor. O versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Né? Aqui é um versículo que geralmente as pessoas pregam, né? Que como se Oséias estivesse aqui incentivando que as pessoas conhecessem e prosseguissem em conhecer o Senhor. Eu não vejo nada demais a gente chamar as pessoas para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas aqui não foi o chamado de Oséias, nem foi o chamado do Senhor. Aqui foi o próprio povo clamando. Né? Eles começaram lá, 20 para o Senhor. Depois eles disseram, olha, em 3 dias Ele vai nos ressuscitar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Né? Será a sua vinda. Será a sua saída. Né? Quer dizer, ele está dizendo aqui, o Senhor foi embora rápido, né? Como o sol se põe. Foi rápido. Né? Como um sol que nasce, né? É o sol nascente, na verdade, né? E Ele nos virá como a chuva, né? Como a chuva seródia que rega a terra. Quer dizer, a chuva seródia, ela tem um tempo para vir, ela vai vir naquele momento, naquele tempo, ela tem um tempo certo para vir. Então Ele está dizendo, olha, é certo que se a gente fizer isso aqui, é certo que o Senhor vai vir. É certo que o Senhor vai atender ao nosso pedido, ao nosso clamor. É certo que o Senhor vai voltar a ser o nosso Deus. É certo isso. E a gente observa que, lendo esses versículos aqui, é muito bonito, né? Por sinal, são versículos muito bonitos, remete a uma espécie de poesia, né? É um tema muito poético, bonito que eles falaram aqui. Mas o problema não foram as palavras bonitas.
E é aqui que a gente vai chegar no versículo 4 diante, que é Deus discorrendo para eles. O problema não foi a atitude deles de querer reunir todo o povo para voltar a adorar o Senhor, para que o Senhor restabelecesse a nação. O problema é que não era sincero. As palavras foram muito bonitas, a forma foi muito boa, o jeito foi tudo certinho, né? Tudo bonitinho. Mas o Senhor não se engana, né? O Senhor não se deixa escarnecer, o Senhor não se ilude. Deus é onisciente. Eles poderiam... Quem lê do 1 ao 3 vai dizer que a nação realmente se arrependeu. Eu diria isso, porque eu não sou onisciente, mas Deus é onisciente. Deus sabe que apesar de toda essa beleza, de toda essa forma de se expressar, de toda essa atitude que eles tiveram aqui, mas o coração deles estava distante de Deus. E aqui, versículo 4, né, ele diz aqui: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, que te farei? Né? Que te farei? Porque a tua beneficência, né, o teu amor, né, o teu lamentar aí, o teu gostar, essas tuas palavras aí, essa tua atitude boa aí, é como uma névoa, é passageira. Vocês estão fazendo isso agora porque a coisa apertou, porque a coisa não está mais boa para o lado de vocês. Aí agora vocês se ajoelham, se dobram. O negócio acolchou, dobra. Vamos orar ao Senhor, vamos nos reunir para fazer orações, vamos jejuar, vamos isso, vamos aquilo. Mas Deus sabe que está no pecado, que o coração está na prostituição, que o coração está na idolatria, que o coração está naqueles cultos que eles estavam fazendo a Baal, a qual aconteciam orgias. E Deus diz aqui: o que é que eu vou fazer? Isso aqui lembra a gente, né? Porque a gente não pode desconectar o texto. O texto de Oséias foi separado em capítulos e versículos para o nosso entendimento, mas é um texto só. Ele não é um texto desconectado. Isso aqui nos remete à esposa de Oséias, porque já era como a esposa de Oséias. Então aquela mulher prostituta, aquela mulher devassa, e Oséias dando a ela tudo, querendo dar o melhor para ela, querendo fazer o melhor para ela, e ela vem com arrependimento falso. E o cônjuge com arrependimento falso, você pode até perdoar, mas depois ele vai fazer de novo a mesma coisa, vai fazer de novo o mesmo pecado. E Deus está dizendo aqui: que te farei? Quer dizer, até quando vocês acham que eu vou aguentar isso? Até quando vocês acham que eu vou suportar isso? Que te farei? Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a névoa, né? Vocês estão querendo me buscar hoje porque estão precisando de mim, porque estão sentindo minha falta. Vocês estão querendo me buscar hoje, mas amanhã, quando eu abençoar vocês, vocês vão me esquecer. Amanhã, quando eu abençoar vocês, vocês vão embora, vocês vão me esquecer. É interessante como você foi falado, né? Do 1, você falou, do primeiro, verso 1 ao 3, o povo falando aqui, né? A gente vê a ortodoxia, né? Do povo, né? O povo ortodoxo, bem, né? Conhecer bem a palavra, religioso, né? Quem olha assim, né? Diz: poxa, como você falou, eu acreditaria realmente.
palavras bonitas como essa, que não acreditaria. Né? Vinde e voltemos ao Senhor, por Ele nos despedaçou, né? Coisa linda, fez a ferida. Então, ele sabia todo passo a passo de como chegar, achava ele, né? Assim, como o pastor também falou sobre isso. Vamos fazer assim que Deus vai ouvir. Né? Você nota a prepotência dele no verso 3. Né? Aí começa na parte B do verso 3. Né? A primeira parte é conhecemos e prossigamos firmemente, né? Adorando e conhecendo ao Senhor. Firme ele não estava, né? Aí é onde entra a prepotência. Tão certo como nasce o sol é a sua vinda. Então, eles acharam que fazendo isso, né? Já era certo. Não, a certeza realmente, em parte, a gente pode dizer que isso aqui é verdade, é genuíno, o que eles falaram aqui. Mas isso quando é o povo de Deus, quando realmente o povo está com Deus. Quando é feito de coração. De verdade, isso, com certeza. Justamente. Né? É como realmente o sol que nasce, é como a chuva serôdia, aquela chuva no tempo certo, que Deus só vem no tempo certo. Né? Então, muito lindo, né? Muito religioso, muito ortodoxo, só que eles esqueceram que 5 capítulos antes, eles estavam na verdadeira orgia, na verdadeira dos ídolos, e não é em 3 versículos que eles vão se arrepender. E como o pastor falou no verso 4, né? Deus começa a tirar a máscara, né? Deixa eu falar agora, que eu vou agora mostrar quem são vocês, né? Então, mas não, eles todo empolgado, né? Todo empolgado ali, o povo, Senhor, te adoramos e tal, aquela coisa, Deus só assim, tá bom, tá certo. Se eu posso orar agora, pode, agora o Senhor, porque o Senhor é isso, é aquilo outro, aí Deus vem com a realidade. Olha, essa é a expectativa de vocês, que eu vou curar vocês, que eu vou fazer isso aí. Deixa eu te falar a realidade, né? Deus começa a falar a realidade. E o versículo 5, né? Ele diz: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Os juízos sairão como a luz. Então veja, né? Que interessante esse versículo, porque ele diz que abateu a nação pelos profetas. Como assim? Porque cada profecia, né, que vinha de Osés e de tantos outros profetas, elas se cumpriram. Então as palavras do Senhor não caem por terra, não. As palavras do Senhor se cumprem. Né? Eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela é salvação para os que crêem, mas ela é condenação para os que não crêem. A gente viu ali no profeta Jonas, um povo que não conhecia a Deus, um povo que não era o povo de Deus, e quando Jonas chega lá, pregando para eles que Deus ia acabar com aquela nação ali, aquela nação se arrepende de verdade e volta, e se voltam ali para Deus e fazem um jejum verdadeiro ali de coração, e Deus ali dá misericórdia dele ali, e Deus não abate aquela nação. Mas isso não aconteceu em Sodoma e Gomorra, e isso nem aconteceu com essa nação aqui do norte, a nação de Israel, porque eles não se arrependeram de fato. Quando há arrependimento, houve a profecia, sim. Há o arrependimento? Não. Então vai vir a condenação. Houve a profecia? Sim. Há o arrependimento? Então virá a salvação. Então, essa é uma receita que Deus deixou na sua palavra, que sempre irá acontecer, quando o povo se arrepender de todo o coração, né? Como diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a sua terra. Né? Então, quando há arrependimento, existe verdadeiramente a mão de Deus ali para abençoar. Mas quando não há arrependimento, a condenação vem. Isso é certo. E aqui,
no versículo 5, ele diz, né, que a palavra dele, eu os matei pela minha palavra. Né? Então, é justamente isso que eu acabei de dizer aqui. Né? A palavra de Deus, assim como a Bíblia diz que Jesus era pedra de tropeço para alguns. Ao mesmo tempo que Jesus era pedra angular, pedra de esquina, para o fundamento de todo o edifício, salvação para aqueles que crêem, Jesus também era pedra de tropeço para aqueles que não crêem na palavra do Senhor, para aqueles que não crêem nele, tropeça e cai. Versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, é preciso dizer que Deus aqui, ele estava olhando para aquela nação. Aquela nação provavelmente, né, os versículos 1, 2 e 3 não relatam, mas provavelmente, e era um costume também deles, eles se reuniam para sacrificar. Porque o sacrifício de bode, de cordeiro, de touros, era tido como para a limpeza do pecado. O sangue vai remir o pecado. Então nós vamos agora fazer o maior sacrifício que a gente puder. Vamos pegar aí os touros, vamos pegar os bodes, vamos pegar tudo aí e vamos sacrificar. E Deus está dizendo aqui que não quer aquele sacrifício, que não quer aquele holocausto, que Ele prefere a misericórdia, que Ele prefere o conhecimento. Quantas pessoas, né, como Israel, buscam aí o sacrifício, né? Buscam se sacrificar, mas não buscam se arrepender. Então, Deus está dizendo aqui que não adiantava aquele sacrifício. Era um costume, era uma prática, estava na lei de Deus. Aqueles holocaustos ali estavam escritos na lei de Deus. Mas Deus está dizendo, não adianta vocês cumprir a lei de uma forma cerimonial, se vocês não me amam. Misericórdia quero e não sacrifício. Essa palavra misericórdia no original, ela pode ser trocada por benevolência, ela pode ser trocada por amor, tem vários significados. E Deus aqui está dizendo, olha, eu quero o amor de vocês, eu quero que vocês me amem. O primeiro mandamento é que vocês me amem. Não adianta fazer sacrifício, não adianta fazer cerimônia, não adianta cultuar se você não me ama. Misericórdia quero. Amor é o que eu quero. Deus está dizendo, a nação tem que me amar. A nação tem que me buscar. A nação tem que me entender, tem que me conhecer, como ele diz aqui. Conhecimento de Deus, mais do que eu. A nação que achava que conhecia o Senhor, quando ele diz aqui no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A nação que achava que conhecia o Senhor, na verdade não conhecia, porque Deus vem aqui no versículo 6 dizendo conhecimento em vez de holocausto. Deus está dizendo aqui, se vocês me conhecessem de fato, vocês não agiriam dessa maneira. Se vocês me conhecessem de fato, vocês saberiam que antes de sacrificar, vocês me amassem. Eu ia preferir que vocês não sacrificassem nada, mas me amassem, do que fazer sacrifício sem me amar, do que cultuar sem me amar. O sacrifício era parte do culto deles. Era a prática de culto. Assim como no nosso culto, a prática do culto é louvor, é oferta, é palavra, pregação da palavra. E Deus estava dizendo aqui, olha, não adianta vir me ofertar, não adianta vir me louvar, não adianta vir me pregar a palavra, não adianta cultuar, não adianta jejuar, não adianta buscar de madrugada, se
você não me ama de fato. Como é que se ama a Deus? Interessante que esse 6 aí é a resposta do 5,6, do capítulo 5,6, né? Que fala que eles virão desesperadamente com seus rebanhos e sua manada para sacrificar, como o pastor falou, né? Que ali, um bocado de animal para sacrificar, né? Mas quando foi dito semana passada, né? Eles estavam achando que o sacrifício, né, quantitativamente, né, pela quantidade, iria limpar, purificar os pecadores. Não iria. O que faltava neles era a qualidade. O que faltava nele é o que ele fala aqui. Desejo o vosso amor mais do que sacrifício. Né? O entendimento de Deus mais do que oferta e holocausto. Eu vi uma frase aí de uma pessoa, né, de um cristão aí, dizendo, botou lá, né, compartilhou de alguém que o importante não é o conhecimento da palavra, mas sim o quanto ela pratica. Aí você olha assim, poxa, parte... Parece bom, mas quando você analisa... Você vai analisar, não, igreja. Quem realmente conhece a palavra, conhece Deus, ele vai praticar automaticamente. Automaticamente. É claro que Deus está falando isso aqui, né? Mas conhecimento, entendimento do Senhor, mais do que ofertas e holocausto. Então, é melhor que vocês, cada dia mais, tenham conhecimento de mim, o que realmente eu quero, o que realmente, como eu tenho que ser adorado, do que você está sacrificando, do que você está aí trazendo mal. Como eu falei semana passada, mal com pecado, não, o povo achava, todo matança, uma verdadeira matança, que não serviu para nada. Por quê? Pura religiosidade. O povo era um povo religioso, é um povo que adorava a Deus, mas também daqui a pouco só fez isso porque a ferida estava aberta. Verso 1, ele fez a ferida, né? E eles criam que Deus ia curar, né? Claro que a gente sabe que Deus tem poder para isso, né? Mas a gente tem que lembrar o que ele disse para Moisés: curarei quem quiser. O povo estava ali, né, como, né, achando que não, vamos fazer assim, todo aquele, né, escopo, né, ali de passo a passo, como o pastor falou, realmente estava na lei, o sacrifício, só que Deus não aguentava mais isso. Porque quando se havia sacrifício lá atrás, né, o sacrifício vinha com amor a Deus, mas depois de um tempo Israel se perdeu de uma forma, onde a gente leu aqui até onde no 5 foi que Deus, ele mesmo foi como, né, mandou os profetas deles como inimigo, né, ali, abatendo Israel. Então, toda vez que Israel se desviava, Deus sempre estava ali. Israel tentasse, toda vez que ia se desviar para a mesma coisa, adorar. Então Deus permitia, assim que vocês querem, pronto. Aí vinha a desolação. Deus era tão amoroso com eles que avisava. Mas mesmo assim, eles não se arrependiam. Né? Tantas e tantas vezes, né? A gente vê que a última vez que Israel foi né, antes de 1948, né, que foi realmente dada como nação, né, como país. Então ele passou mais de 1000 anos sem ser como nação, Israel. Depois que foi tomado por Roma ali, depois foi quando, né, teve os árabes ali, aquela questão toda, né? Acho que foi os árabes, foi aquela questão também dos palestinos, a Palestina ali, né? Quando veio Alá não, né? O profeta de Alá, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o nome do profeta lá como é o nome dele? Maomé, entendeu? A questão de Maomé lá e tal, foi no ano 500, parece que ele nasceu, algo do gênero. 600 por aí, pronto. Então, você vê, Israel passou mais de 1000 anos perdida. Hoje que virou nação e perdeu muito território, que hoje está aquela forma. 1948. Né? 47 começou os trâmites, 48 realmente foi. Você vê, um tempo quase, né? Realmente quase 2000 anos. Porque Deus avisou.
Deus sempre estava avisando, mandava os profetas. O que é que eles faziam? Apedrejava, matava os profetas, mandava ir prender os profetas. Então, Israel, ele mesmo abria a cova dele, o povo de Israel. Sempre abriu a cova dele. Sempre abriu a porteira para o inimigo entrar. Porque quem protegia Israel, porque era uma nação pequena, era uma nação que não tinha, né, aquele poderio bélico tão grande como as outras nações. Então, começava a pecar e Deus mostrava, como a gente lê, o pastor não quis, né? Então, voltarei para o meu lugar. Vocês querem, né? Vocês querem levar assim? Então, Deus, sentava aqui, estou parafraseando, não queria. Então, sentava lá, e o que acontecia? O povo vivia essa última vez, até hoje. Não, um dia desse que Israel viu ser, né, nação, né? Uma nação tão antiga, né, de milênios, e o Brasil é mais, mais antigo que Israel, assim, historicamente assim, né? Na linha lei, né? Porque o Brasil, né, faz 500 anos, né, que foi descoberto, né, pelos nossos portugueses aí. E aí a gente entra aqui no versículo 7, né? Mas eles transpassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Aqui há uma dúvida nesse termo Adão, né? Se era uma cidade ou se ele estava se referindo a Adão mesmo do Gênesis, ou se ele estava citando o nome Adão como uma forma de citar a raça humana, né? Eu particularmente creio que Adão não era a cidade, não. Eu creio que Adão aqui ele estava falando de Adão do Gênesis. É o que eu creio, né? Eu creio que é isso mesmo, porque até com essa versão, nessa aqui, ela fala assim: porém, na cidade de Adão, a exemplo da humanidade, eles quebraram a aliança. Quem quebrou a aliança? Antes de, né? Mas você vê que essa tradução diz na cidade de Adão. Mas na cidade... Essa tradução, ela traz esse sentido de cidade. Entendeu? Essa tradução ela traz esse sentido de cidade. Agora, claro, a própria original, né? Ela pode levar para esses dois sentidos, ou a cidade ou Adão, né? Eu particularmente creio aqui que era Adão mesmo, de Adão e Eva lá do Gênesis, né? Adão mesmo. Adão, né? Você crê nisso também? Até pelo sentido do texto que ele fala aí, a questão do Adão é a desobediência. No caso aqui, como fala também, eles porém transgrediram a aliança como Adão. Foram infiéis a mim. Exato. Eu creio justamente por isso, porque eles também transgrediram a aliança. Exatamente. Né? Assim como Deus fez uma aliança lá com Adão, Deus fez uma aliança com o povo de Israel no deserto. Isso. Né? Então, se Deus fez uma aliança e eles quebraram, assim como Adão, eles quebraram a aliança. Esse tipo de palavra aqui nessa coisa aqui, acho que é o sentido de humanidade, né? Que Adão representou o primeiro, eles foram, né? Os primeiros, né? O primeiro casal humano, né? Adão e Eva, né? Acredito que por isso que eles colocaram esse, né? Porém na cidade de Adão. Não, porque é uma dúvida dos teólogos, porque existiu uma cidade chamada Adão, e essa cidade tinha muitos crimes lá, ocorriam muitos crimes. Então, é cidade antiga, né, daquele tempo, né? Então, alguns estudiosos acham que está fazendo referência àquela cidade, né? É tanto que o tradutor dessa Bíblia, ele delineou, né, o tradutor da King James, ele delineou ali a cidade de Adão. A NVI, né, a nova versão internacional, ela também coloca a cidade de Adão, né? Eu acho que pelo seguinte do texto é o próprio Adão. E pelo que Deus está falando, né, de transgressão, de arrependimento, então tem tudo a ver realmente. Acho que não tem. Até porque eu não sei, nunca vi. Até porque a cidade de Adão não tinha uma aliança com Deus. Não tinha, justamente. Era a cidade ímpia, né? Exato. Não tinha.
realmente acho que esses estudiosos deram uma viajada braba aí. Né? Eles quiseram ligar com a história, com a geografia e tal, Porque terminaram se perdendo um pouco. Porque tem muito estudioso aí que não é cristão. Tá? E às vezes eles querem deixar as coisas muito bem explicadinho demais e acaba te deixando a parte importante, que é a parte espiritual. Né? Porque a história é importante, mas só a história sem a parte espiritual, sem realmente o mover do Senhor, então fica um negócio ruim. E não liga ao contexto bíblico. Justamente. Porque fica sem sentido. Se a gente vê, levar aquele que aqui é uma cidade mesmo, fica meio por cima, que cidade é essa? Nunca foi falado na Bíblia e tal, a primeira vez e tal. Mas prossigamos aqui. Exato. Foi Adão mesmo, talvez. Então, como diz aqui, né, que eles quebraram a aliança. Assim como Adão quebrou a aliança com Deus, eles também quebraram a aliança. Versículo 8. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, tocada de sangue. Então, né, Gileade provavelmente era uma cidade que deveria dar exemplo, né, por ser cidade do povo de Deus, deveria ser um exemplo, né, e em vez de ser um exemplo, estava manchada de sangue, né, estava com as mãos cheias de sangue. Né. E Gileade aqui a gente pode assim, traduzir como povo, porque a cidade em si não peca, quem peca é o povo da cidade, né? Então, só que ele diz, olha, o povo está cheio de sangue, o povo está cheio de pecado, mas não é só o povo. Versículo 9 ele vai dizer, os sacerdotes também, né? Versículo 9 ele diz, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Né? Então, ele está dizendo que a companhia dos sacerdotes, né, aquele comboio dos sacerdotes que estavam indo ali para a cidade de Siquém, eram como uma horda de salteadores. Ele está comparando os sacerdotes com ladrões, com marginais. Né? Então aqueles sacerdotes ali, ao invés de estar apacentando o povo, ao invés de estar levando o povo para Deus, estavam preocupados ali em se dar bem, estavam preocupados ali em fazer a limpeza ali no povo. Né? E além de roubar, aqueles sacerdotes também matavam, como ele diz aqui, que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. E aí quando a gente entende o que significa a cidade de Siquém, a gente vê que o pecado era maior ainda. Por quê? A cidade de Siquém era uma cidade de refúgio. A cidade de refúgio, né, como nós sabemos, no Antigo Testamento, quando alguém praticava um homicídio sem a intenção de praticar, ele tinha o direito de fugir para a cidade de refúgio, até que ali se estabelecesse um julgamento justo, para que ele fosse condenado ou absolvido. Então, quando se tinha dúvidas do crime, se ele realmente cometeu, se foi ele que cometeu, se foi algo de legítima defesa, ou se foi uma maldade mesmo, quando se tinha dúvida do crime, a pessoa fugia para cidades de refúgio. Uma dessas cidades de refúgio era Siquém, né? E a pessoa fugia para lá até que tivesse um julgamento. E, vamos dizer assim, como naquela época a lei era olho por olho, dente por dente, né? Então a família daquela pessoa que morreu não podia devolver, né? Não podia pagar com a vida do acusado até que ele fosse julgado. Né? Então era uma forma de ter um julgamento, para depois haver uma condenação. Então na cidade de Siquém não podia haver assassinatos, não podia haver mortes. Era um lugar, vamos dizer assim, resguardado ali, e não poderia haver morte naquele lugar. Só que os próprios sacerdotes que eram para estar resguardando aquele lugar, os próprios sacerdotes que eram para estar ali
protegendo a vida das pessoas, cumprindo a lei de Deus ali, para não deixar ninguém matar ninguém ali naquele lugar, ninguém se vingar de ninguém naquele lugar. Os próprios sacerdotes é que estavam matando lá. Então o negócio era sério, né? Além disso, quando a gente vê a palavra aqui que eles, né, os sacerdotes, têm praticado abominações. Essa palavra abominações, no hebraico, é uma palavra chamada zimá. Essa palavra zimá significa, ela sempre aponta para os piores pecados. Todas as vezes que tem essa palavra zimá na Bíblia, apontando para algum pecado, esse pecado é um pecado horrendo. Como o quê? Como o estupro, né? Como a prostituição cultural, homossexualismo, todos os pecados de abominação são esses pecados. Então, aqui na King James fala, né? A prática de os crimes hediondos, né? Que hoje que a gente sabe, né? Nosso Código Penal, que esses crimes hediondos, né? Hediondos, diga, eles são crimes que o pastor falou, né? Que entre o tráfico, né? Também drogas, o estupro, né? Vários outros. Então, o negócio aqui estava... os próprios sacerdotes tinham quebrado todos os marcos que eles mesmos não eram para quebrar. Onde Deus tinha usado eles para estabelecer os marcos ali, né? Eles estavam quebrando. Estavam matando na cidade de refúgio, eles estavam matando, né? Ali na estrada, que até para não ficar, né? Mas, digamos assim, estou parafraseando, né? Mas é justamente isso. Então eles matavam na estrada. Matavam na estrada para... E eu creio que provavelmente isso aí é porque às vezes chegava a própria família, né, de quem tinha sido morto, acho que, né, subornado de sacerdote, ou possa ser que que foi assassinado devia ser até parente de sacerdote, então ele mesmo estava fazendo, né, famoso com suas próprias mãos, né, justiça com as próprias mãos, e Deus estava só observando, né, crimes hediondos, o negócio estava complicado mesmo, né? Não era nada do que o versículo 1 falou, né? Voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor, santidade. Ele mostrou quem era ele. Versículo 10. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. É interessante que aqui não está a palavra está contaminado. Aqui está a palavra é contaminado. Porque quem está pode descontaminar. Mas quem é contaminado não tem como descontaminar. Deus está dizendo aqui, vocês não tem como. Vocês não vão, todo o arrependimento de vocês é falso. Vocês não vão se arrepender. Isso não é arrependimento. Vocês já estão contaminados. O pecado já tomou conta de vocês. Vocês amam o pecado. Vocês desejam o pecado. Vocês querem estar ali. Não adianta. Para vocês não tem volta. Versículo 11. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Então, ele aqui falou para Israel, né? E como uma mãe que está reclamando com um filho, e o outro filho está rindo do outro que está apanhando ali, né? E a mãe diz, mas vai chegar a tua vez também. Então, praticamente foi isso que Deus falou aqui. Olha, agora é a tua vez. Você está aí olhando para Israel, pensando que o castigo é só para Israel. Chegou a tua vez. E aí, essa semana que vem, que é o capítulo 7, que ele vai ali proferir algumas coisas contra Judá. Então, Israel sendo julgado, mas para Judá também tem um juízo de Deus. Porque Judá ficou, né, como você fala aí, né?
realmente meio que caçoado, porque no final ele volta, né? Quando Israel, o Reino do Norte, estava começando, né, a sair do seu cativeiro, do exílio lá, que o exílio durou mais de acho que mais de 100 anos. Quando ele estava começando, né, aí foi quando chegou o cativeiro de Israel, de Judá, né, do Reino do Sul, né, através de Nabucodonosor, ali, né, trazendo. Então, e ele realmente, como a gente até falou, que Judá estava se aproveitando que Israel estava começando a ser, né, escrava, porque como eu falei semana passada, a nação de Israel ela foi invadida por 3 vezes. Na terceira, né, o rei Assírio, lá que eu esqueci o nome, semana que vem eu falo, ele, né, veio o exílio total do povo de Israel. Então Judá estava meio que caçoando lá, tal, se achando, né, que ia ficar, né? Só que Deus disse, vai chegar a tua hora. Então, quando o povo de Israel, o Reino do Norte, né, os que tinham, né, sobrevivido, né, 100 anos, eu acho que o maior já tinha morto, mas os filhos, os netos daquele estavam voltando, foi quando começou a fundar, né, os samaritanos, apareceu os samaritanos, nasceu uma nova nação, né, por isso que é aquela briga entre samaritanos e judeus, né, que a gente vê na Bíblia. E aí foi quando chegou o cativeiro para Judá. Mas a gente fala melhor sobre essa questão daí. Mais alguma coisa sobre o capítulo? Quer pontuar alguma coisa? Então, para fechar aqui hoje, eu vou trazer rapidamente 4 aplicações para nós. O que esse texto fala conosco hoje? Meus amigos quiserem completar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, é que o falso arrependimento não convence o Senhor. Então, ore a Deus, né? A gente viu no versículo 1, eles lá, vinde e tornemos para o Senhor, mas tudo aquilo era falso. E Deus, no versículo 4 em diante, Deus vai ali, ó, descendo a lenha, né? No linguajar mais chulo, descendo a lenha ali na nação. Porque aquele arrependimento é falso. Então, o arrependimento falso não convence o Senhor. Pode convencer o pastor, pode convencer um amigo, pode convencer o teu vizinho, mas não convence ao Senhor. Uma hora Deus tira a máscara. Uma hora você vai ser descoberto, como diz, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ninguém engana a Deus. Então, até mesmo se você, né, não se arrependeu de algum pecado, se você tem vontade de voltar ao passado, de voltar ao pecado, né, a porca depois de lavada quer voltar para a lama de novo, seja sincero com Deus. Diga a Deus: Senhor, eu não me arrependi. Gera um arrependimento genuíno em minha vida. Transforma a minha vida. Porque só Deus é que pode fazer isso. Não cabe a nós querer enganar Deus. Cabe a nós sermos sinceros com Deus. Amém? Segunda coisa. Não busque atalhos no relacionamento com Deus. É de glória em glória, é de fé em fé. É passo a passo. Não busque atalhos. O povo aqui, no versículo 2, achou que aquilo ali ia ser como uma máquina, que a gente coloca a fichinha lá na máquina e escolhe lá o biscoito, escolhe lá o refrigerante. Você bota a moeda e o refrigerante sai. Eles acharam que ia ser automático. Eles acharam que ia ser rápido. Que ia ser, olha, 2, 3 dias para o Senhor voltar a perdoar. Rapidinho a gente vai. É certo, como diz aqui a versão
né? Ótima a versão King James aqui. É certo que o Senhor vai, né? O versículo 3, né? Leia aí na tua versão novamente. Versículo 3. Tão certo como nasce o sol, sua vida ocorrerá sobre todos nós. Tão certo. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá. Né? Então, eles achavam que ia ser instantâneo. Não busque atalhos no teu relacionamento com Deus. No teu relacionamento com Deus, você tem que conhecer o Senhor, sim. Tem que prosseguir em conhecer o Senhor, sim. Mas de verdade. Não falsamente como eles estavam fazendo aqui. Com sinceridade, reconhecendo teus limites. Dando tempo ao Senhor. Hoje a gente dá tempo para tudo. Tem pessoas que fazem curso de tudo. Tem pessoas que fazem tudo na vida. Só não tem tempo de orar. Só não tem tempo de ler a Bíblia. Então, também, né, falando um pouco dessa parte de atalho, né, e aí a gente pode entrar um pouco na área da pregação, na área da... As pessoas acham que de uma hora para outra vai virar um pregador, de uma hora para outra vai virar um pastor. Tem muita gente atalhando isso aí. Eu vi uma vez um cavalo falou para mim, já fui crente já, faz uns anos, já fui crente. Eu acho que só que eu me desviei. Se eu tivesse até agora, eu acho que eu era um pastor, não acho não. Eu digo, é tempo, é exército, é Força Armada, né? Força Armada não quer tempo de serviço, né? Não, plano de carreira. E não tem, né? Não tem essa atalho não. Ou você tem um chamado ou não tem. Né? Como é que todo mundo quer ser chamado só para pregar, né? Só para, né, parte, né? Então, não sabe o trabalho de um pastor. Do pastor. Acho que o trabalho do pastor é só pregar. Então, existe um chamado. Então, se você não tem um chamado para aquilo dali, né, com certeza que existe N funções no reino de Deus para a gente esperando. Então, não busque atalhos. Vá prosseguindo, estudando, lendo, vá conhecendo ao Senhor, vá buscando um relacionamento com Deus. Né? Atalhos que vai te transformar num pastor do dia para a noite, né? Tem até curso na internet oferecendo que o camarada já sai com a consagração e com a credencial do pastor. Faz um curso lá de 6 meses, já sai com a credencial de pastor. Eu nunca tive credencial de pastor. Né? E digo mais, não quero ser reconhecido por ninguém, a não ser pelas minhas próprias ovelhas, que não são minhas, mas que estão lá no rebanho que Deus me deu. Eu peço a Deus sempre que essas pessoas que estão na Igreja Palavra da Verdade, que me reconheça como pastor. Para mim já basta. Não preciso que fulano me reconheça, que ciclano me reconheça. Não. Então, muitas vezes as pessoas querem reconhecimento, querem credencial, crachá, né? Certificado. Título. Né? Sim. Sou pastor. Né? Complicado, né? É que nem aquela, né? o peregrino, né? Tem uma parte do peregrino, né? Que atalho, né? O atalho, né? O cara fica chamando ele aqui, pega um atalho e tal, e ele não vai não. Então, acontece muito isso, né? Sempre tem um atalhozinho, uma coisa mais fácil e tal. É como esses pregadores de rosas, de bênçãos aí, né? O atalho é pagar aquele valor a eles. Eles vão orar por você, eles vão para o monte, eles vão pegar areia não sei da onde, óleo não sei da onde. Né? Eles vão jejuar por você. Vão jejuar por você, ou seja, o negócio é tão complicado que tem até gente que jejue pelo camarada, gente que ore. Então, isso é o que? É atalho. Então, essa pessoa não recebe nada, pode até, mas ele conseguiu tal coisa. Materialmente, provavelmente, acho que ele trabalhou, né, também, né? Ele ficou também em casa. Então, materialmente, meu amigo, o reino do céu não é comida e bebida, não. E a gente acha que é comida e bebida, né? E a resposta de Deus para esses atalhos que eles estavam pegando é o versículo 7. Porque eles olham, mas eles transpassaram o conserto. Ou seja, não adianta pegar atalho, irmão, e estar transgredindo a lei do Senhor. Não adianta pegar atalho e estar pulando, né, a palavra do Senhor e estar fazendo o contrário do que a palavra do Senhor ensina. Não adianta. Então, cuidado com os atalhos. Terceiro, Deus não quer o nosso sacrifício.
Ele quer um verdadeiro amor. Né? Então, versículo 6, né? Porque misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, cuidado. Cuidado com certos sacrifícios, como o presbítero antes falou aqui, né? De pessoas que vão cobrar você X por uma campanha, que você vai dar 7 voltas não sei aonde, que você vai fazer isso, que você vai passar 7 madrugadas acordando de meia-noite, que Deus não quer sacrifício, Deus quer amor, Deus quer que o seu povo ame a Ele em primeiro lugar e ame ao próximo como a si mesmo. Jesus disse, olha, fazendo isto, tu cumprirás toda a lei e os profetas. Então, o que Deus quer é amor de você para com Deus e de você para com seu irmão. Deus não quer sacrifício. Amém? Esse 21 semanas, 7 voltas, que a turma faz lá naquela muralha de Jericó lá, de papelão, sei lá o que eles fazem lá. Hoje em dia a adoração está terceirizada, essa é a verdade. Então, terceirizando a adoração. E não existe. É por isso que é um falso, né, amor. É um falso arrependimento, né? Como essa aplicação que o pastor colocou aí. Né? Deus quer o amor, não o sacrifício. Deus não quer que você fique aí pagando, dando todo o seu dinheiro, dando 7 voltas ali, 7 dias fazendo isso, 21 dias fazendo aquilo outro, 30 vezes não sei o quê. Não, do que adianta se você não obter a salvação, não obter o favor de Deus. O favor de Deus, igreja, não é carro novo, emprego, o favor de Deus é salvação, é o amor dele, a sua misericórdia, a sua graça. Esse é o real favor de Deus. E o povo achando que é outra coisa aí. Vou buscar o favor de Deus, né? Aí quando você vai ver que o que ele pensa que é favor de Deus, não tem nada com o que Deus fala. Né? O favor de Deus, segundo um emprego novo, é uma promoção, é um carro, é não sei o que, é a família assim, dessa forma. Não é. Por favor de Deus, é a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E aí, né, falando em sacrifício, a gente pode se perguntar qual é o sacrifício que Deus quer. E eu posso dizer para você que o sacrifício que Deus quer não tinha acontecido aqui ainda, mas há 2000 anos atrás, o sacrifício que Deus quer já aconteceu, é o sacrifício de Jesus na cruz, de uma vez por todas. E casa muito bem com essas palavras aqui. O sacrifício de Jesus aconteceu dessa mesma forma, do versículo 1, versículo 2, versículo 3. O versículo 2 diz o quê? O versículo 1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Isaías 53 diz que a Deus agradou moê-lo. Diz que Deus imputou em Jesus as nossas feridas, os nossos pecados. Deus imputou em Jesus. A Deus agradou moê-lo. Deus fez a ferida e a ligará. Deus colocou Jesus naquela cruz. Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Era a vontade de Deus que Jesus bebesse o cálice. A condenação que era por você, Jesus tomou o cálice da nossa condenação. E ele diz, no versículo 2, Deus nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E viveremos diante dele.
E a palavra diz que Ele vive sempre para interceder pelos seus. E o versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, como o nascer do sol, será a sua saída. Ou seja, como foi que Jesus ressuscitou? Ele ascendeu ao céu, como o nascer do sol. De baixo para cima, ele foi. E como a chuva, ele retornará. Lá em Atos, o anjo, quando chega para o pessoal que viram Jesus indo para o Pai, né, ascendendo para o Pai, o anjo chega e diz: da mesma forma que vocês viram ele ir, ele voltará. Ele foi como o nascer do sol, e ele voltará como a chuva de cima para baixo. Jesus virá. É certo que Jesus virá. Então o sacrifício por todos nós já aconteceu. Cabe a nós entregar a nossa vida para Jesus e aguardar a volta de Jesus, que é certa. Amém? Então, meus irmãos, com essa palavra nós terminamos aqui, e que quarta-feira que vem você possa estar novamente aqui conosco, e domingo não esqueça o culto da família, né? Em nome de Jesus, todos juntos, para louvar e adorar ao Senhor. Queria pedir ao presbítero antes para concluir com a oração e a bênção apostólica. Amém. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, que possa haver um verdadeiro arrependimento em nossos corações. Que possamos produzir frutos de arrependimento, como fala a tua palavra, ali, como o teu servo João Batista falou, Senhor, para aqueles fariseus, meu Pai, para aqueles que achavam, meu Pai, que por ser filho de Abraão, eram salvos automaticamente, Senhor. E que o Senhor possa abrir a mente dessas pessoas que acham porque simplesmente vão para a igreja, que acham porque simplesmente colocam a Bíblia debaixo do braço, né? Estão te agradando, Senhor. Mostra-nos, Senhor, onde estamos errando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender de verdade, para alcançarmos a tua graça, o teu amor, o teu favor. Obrigado, Senhor, por essa semana, até agora, que o Senhor possa continuar conosco, meu Pai. E que domingo possamos estar aqui todos nós reunidos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, pela sua morte na cruz ali, onde a tua palavra fala que te alegrou, moído, porque sabia, né, que tinha um plano de salvação ali. Obrigado, meu Pai, porque sabendo a tua palavra fala aqui que como o sol nasce sobre todos, assim será, né, a vinda do Filho do homem, que todo olho nu verá a sua vinda. Obrigado pela tua promessa, Jesus, de ir preparar a morada para nos buscar. Amém. Estamos te aguardando a tua volta para glorificar o nosso corpo, para tirar todo o nosso pecado, toda nossa dor, né? De uma vez por toda, a gente realmente temos o teu mesmo corpo perfeito, meu Pai, porque no céu sabemos que não entra pecado algum. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, que o Senhor possa abençoar cada um que ouviu, Senhor, que possa meditar, que possa principalmente, Senhor, praticar, que é o mais importante, Senhor, que, como foi falado aqui na palavra, que no verso 3, Senhor, que possamos prosseguir te adorando e buscando o teu conhecimento, todos nós. Queremos orar, Senhor, para aquelas vítimas, as pessoas, para os familiares das vítimas do Covid-19 e também por outros doentes que morreram, Senhor. Consola, abraça, Espírito Santo, porque de ti é que vem o único abraço, que vem as únicas palavras de consolo. Que o Senhor possa dar sabedoria para os nossos governantes, Senhor, e que meu Pai, todo roubo, meu Pai, todo aquilo que está sendo escondido, Senhor, estão se aproveitando desse momento que vem à tona, Senhor, e que eles possam, Senhor, ser presos, que essas investigações, Senhor, realmente, meu Pai, vá para frente
que caia as máscaras e que realmente a justiça venha a ser feita, meu Pai. Não cremos na justiça humana, mas cremos na tua justiça, Senhor. Em nome de Que Jesus. essa sim é certa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as divinas e doces consolações do Espírito Santo seja abundantemente sobre nós. Amém e amém. Amém.